A nossa segunda aula trata, então, de alguns conceitos básicos de mecânica dos fluidos, onde, evidentemente, faz parte a definição de um fluido, né? O que é um fluido, né? Para a gente poder começar a trabalhar com as equações da disciplina, né? Entender fisicamente o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é o que é um fluido, né? Além disso, o que a gente vai fazer, né? A definição de um fluido, está aí o roteiro dessa primeira aula, da segunda aula, digamos assim. Ela vai ter várias partes aí como vídeo, não vai dar para, talvez não dê para gravar num vídeo inteiro, mas a gente vai ver tudo isso aí, tá? Então, o que é um fluido, depois o que a gente chama de hipótese do contínuo, fluidos newtonianos, uma coisa muito importante que a gente vai carregar em toda a disciplina de mecânica de fluidos, e termodinâmica vocês usam isso também, que é diferença entre lagrangiano e euleriano, o que é uma derivada material, linha de corrente trajetória e tensão superficial, tá? A gente vai tentar ver tudo isso aí em alguns vídeos, né? Então, a primeira coisa, né, o que é um fluido, né? Então, a gente costuma definir um fluido quando as deformações se mantêm, né, enquanto uma tensão de cisalhamento ela é aplicada, né? Então, se a gente tem um sólido, por exemplo, né? Então, a gente tem um sólido, por exemplo, essa caneta que está aí no vídeo, né? Eu pego esse sólido e eu aplico uma força, uma tensão de uma dada magnitude, uma dada densidade. A caneta se deformou, né? Eu estou tentando deformar bastante para aparecer na imagem, acho que dá para ver aí, mas tem que tomar cuidado para não quebrar a caneta, né? Senão a aula acaba, né? Então, ela está deformada. Eu estou aplicando uma força, mantendo a força constante, ela está deformada. Eu soltei, ela voltou, no caso aí foi uma deformação elástica, né? Ela voltou para a posição que ela estava, né? Então, os sólidos, eles são assim, né? A gente aplica uma força, eles se deformam, uma deformação proporcional à força, né? Se for uma deformação elástica, a gente tem a lei de Hooke, vocês devem ter visto isso em resistências de materiais ou física, né? Ou provavelmente nas duas disciplinas, mas um sólido a gente aplica uma força, ele deforma até um certo grau de deformação e para. Um fluido não, né? Um fluido aqui vai ser difícil eu pegar um fluido aqui e fazer um exemplo para vocês. Não vai molhar a mesa, né? Com ar a gente não vai ver nada, né? Com água eu vou molhar aqui o papel que eu estou usando. Mas a gente pode imaginar o seguinte, ó, vou fazer um desenho, imagina um plano inclinado, no ângulo θ, né? Então isso aqui é um sólido, e aí eu posso pegar aqui em cima e colocar como se fosse uma comporta, imagina que eu tenho uma piscina aqui, a montante, né? Aqui é a espécie de comporta, que tem um fluido saindo. Eu desenho até como se tivesse umas ondas aqui, ó. Então isso aqui é um fluido, né? Essa parte de cima, né? Deixa eu pintar ele em vermelho, aí talvez fique mais fácil para a gente... Então isso que está em vermelho aqui é um fluido. Então o que acontece, né? Enquanto eu tiver esse ângulo, esse fluido ele vai escoar sem parar, né? Porque ele está sujeito aqui a uma força, a gravidade, né? Então eu tenho aqui a componente, né? Se isso aqui for minha gravidade, né? G. Então a gente tem uma componente, né? Transversal, perpendicular à superfície, né? E uma componente aqui paralela à superfície, né? Então a gente tem se isso aqui for θ, né? De novo, eu tenho aqui minha componente G seno θ, atuando aqui na minha massa de fluido. E enquanto essa componente existir, ele vai escoar sem parar, né? Certo? Então, são exemplos diferentes, porque é difícil pegar o mesmo exemplo para um fluido e para um sólido. Inclusive, é difícil, se eu quiser pegar um fluido e fazer isso aqui, eu não vou conseguir, né? Por isso que eu dei exemplos diferentes. Mas é diferente, ele não vai deformar e parar, ele vai deformar, né, eternamente, aí até eu cortar, né, essa força, né? Então, é como está aí no diagrama, né, da transparência. Se isso aqui fosse um sólido, ele ia se deformar até uma dada taxa e parar, né? Se eu pegar um líquido, então aqui eu estou imaginando que eu tenho um líquido aqui, né, colado, entre aspas, né, colado aqui nessa placa superior, uma placa inferior, e enquanto eu aplicar uma tensão ou uma força, esse líquido aqui no meio ele vai se deformar sem parar. Eu tenho que parar a força para parar a deformação do líquido, né? A mesma coisa vale para um gás, né?
E se eu colar uma placa num sólido, então se eu tivesse colado essa placa superior num sólido, esse quadrado aqui de dentro fosse um sólido, eu ia aplicar uma força, ele ia se deformar e ia parar. Né? Então essa é a principal diferença, né, de um ponto de vista prático, né, a gente está falando aqui de um ponto de vista macroscópico, né, existem, claro, muitas diferenças entre um sólido e um líquido, né, mas de um ponto de vista macroscópico, de uso em engenharia mecânica, né, essa é a principal diferença. Né? Um líquido ele vai se deformar enquanto eu aplicar uma força, né? Uma força qualquer. Tá? Ok. A segunda coisa que a gente precisa fazer aqui nesse curso, que a gente usa em engenharia mecânica, né, e se usa também em mecânica dos sólidos, quando vocês fazem um curso de resistência dos materiais parecido, é o que a gente chama de hipótese do contínuo. Né? Então, o que é a hipótese do contínuo? A gente está dizendo que por menor que seja uma partícula de fluido, ou seja, por menor que seja um volume de fluido considerado, haverá sempre um número muito grande de moléculas, né? De forma que a gente está longe da escala molecular, e a gente pode considerar, então, esse fluido como um meio contínuo. Né? Então, para dar um exemplo, está aí no fim desse slide, ó, um exemplo, para 10 a menos 9 milímetros cúbicos, né, isso aqui é uma partícula muito pequena, né, de ar. O ar é um gás, então ele tem menos molécula por volume do que um líquido, né? Então, isso aqui seria, a gente está pegando aqui o pior caso para a gente, né? Então, para esse volume muito pequeno de ar, eu tenho alguma coisa da ordem de 10 a 7, né? 10 elevado a 7 moléculas. Né? O que significa que eu tenho realmente muitas moléculas, né, para esse volume pequeno. E de forma que eu tenho algo que dificilmente eu vou ter um espaço vazio a ser considerado. Então, eu considero como um meio contínuo. Né? Eu tenho muitas partículas ali dentro, né, são as nossas moléculas. Tá? Então, a gente usa a hipótese do contínuo, né, para a mecânica dos fluidos. Tá? E aí, cuidado, quando a gente for definir uma grandeza pontual, está aqui o exemplo do ρ, massa específica, né? Como é que a gente define a densidade, né? Ou massa específica? Como é que a gente define a densidade, né? Então, deixa eu tentar trocar aqui de tela, tentar aumentar aqui a tela do papel. Então, é o seguinte, ó, se a gente for definir, a gente costuma fazer assim, o que é a massa específica de um fluido, né? Então, na média, a gente põe a densidade, a massa sobre o volume, né? Aí a gente costuma dizer, quando isso tende a zero, né? Então é comum a gente pegar e fazer assim, ó, o limite, né? Aí eu ponho aqui para V, eu uso esse símbolo aqui para V, eu pego aqui vou pôr um delta aqui para dizer que é pequeno, delta V, tendendo a zero, de delta V sobre um delta M, massa sobre volume. Isso aqui eu tenho um problema, né? A gente pode usar como generalização ou como abuso de linguagem, mas se eu fizer isso aqui para uma partícula de fluido, é óbvio que o fluido ele é constituído de moléculas, né? De átomos, né? É óbvio que a minha substância, né, como tudo no universo, ela é constituída de partículas, de moléculas, depois partículas atômicas e subatômicas. Então, se eu tender a zero, eu vou chegar num átomo, ou num quark, ou alguma partícula subatômica. Né? Eu não posso fazer isso aqui, a rigor, não posso fazer isso aqui, né? Porque aí eu saio da hipótese do contínuo. Né? Então, eu posso cair num espaço vazio, eu posso cair num átomo, então a densidade ela vai variar conforme eu tiver em alguma região do espaço. Então, a gente não faz isso aqui em mecânica dos fluidos. Né? Dada a hipótese do contínuo, a gente vai fazer, né, um limite, né? Eu vou pôr aqui, ó, desse ΔV tendendo a um volume muito pequeno. Né? Ou, como eu pus ΔV aqui, eu ponho, vou pôr aqui um ΔV', né? Aí sim eu ponho ΔM, ΔV, e esse ΔV' é menor que o ΔV. Tá? Ou a gente vai fazer como está talvez fique melhor como está aqui no slide, né? Ah, não, está parecido com o que eu escrevi, né? Então, esse ΔV asterisco aqui é um ΔV muito pequeno, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Ok, eu vou parar o vídeo agora, vou gravar um outro vídeo para não ficar muito grande, tá? E a gente vai continuar com essa aula aqui num outro vídeo.